Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre o vídeo de Mark Zuckerberg, o dono da Meta. A Meta é essa grande empresa de tecnologia que é dona do Instagram e do Facebook. Zuckerberg anunciou que o sistema de verificação de fatos vai acabar. O que é isso, Nelson? Na prática, é o fato de que algumas postagens que têm um teor preconceituoso, intolerante, racista, com discurso de ódio, podem não ser retirados mais dessas plataformas. Existia um sistema de verificação de tudo isso. Algo em torno de 80 parceiros o Facebook possuía, né? Só que no Brasil são 5. Esses parceiros, eles literalmente não tiram, eles não interferem na publicação. Eles fazem uma notificação à Meta. E a Meta, então, vai verificar se aquela notícia tem algum teor preconceituoso, né, nesse sentido. Pois bem, a ideia é acabar com esse sistema. Foi isso que o Zuckerberg mostrou, destacou e mencionou no seu vídeo. Além disso, também ele destaca, ele faz algumas críticas referentes principalmente à União Europeia, que lá eles possuem um sistema de verificação de fatos, que é uma legislação que evita justamente abusos de postagens com teor preconceituoso. Tá? E também o Zuckerberg faz uma crítica, principalmente aqui à América Latina, destacando que existe aqui supostos tribunais que acabam interferindo na livre expressão das pessoas. É basicamente jogando uma indireta, principalmente à Suprema Corte aqui do Brasil, o STF, que está analisando, por exemplo, se as Big Techs, essas empresas de tecnologias, de fato devem atuar, devem ficar livres ou devem ser, na verdade, mais controladas. Estabelecer uma espécie de responsabilidade pelas postagens do usuário. Coisa desse tipo. Tá? Bom, Zuckerberg fez tudo isso a partir do que das ideias e menções da extrema-direita, de Donald Trump. Na verdade, eles vão tentar alinhar junto um acordo, né, que é a ideia de que Donald Trump vai tentar o quê? Influenciar outros países a seguir esse modelo, que é um modelo muito norte-americano. Aliás, a Meta vai começar a usar esse modelo nos Estados Unidos, né, e a ideia é se expandir, usando para isso justamente o que? Os modelos políticos de Donald Trump, que como é um indivíduo da extrema-direita, vai tentar expandir esse modelo, e usando sempre o discurso da livre expressão, a ideia da democracia. Ok. Primeiro ponto. Quando o Zuckerberg faz isso, de alguma maneira ele dá um tiro no próprio pé. Por quê? Porque na hora que ele usa esse tipo de ação, ele fala sobre isso, até a possibilidade, por exemplo, de que as fake news tendem a ficar maiores a partir do momento que não existe mais esse sistema de verificação, isso mexe com os governos, mexe com a legislação de muitos países. Isso faz com que a aversão a essas big techs, né, se tornem maiores, principalmente entre alguns países, entre alguns governos, como na Europa e aqui no Brasil. Aqui no Brasil a reação foi imediata. Né? A Suprema Corte, tá? Assim também com o governo brasileiro, buscou, na verdade, dar uma resposta imediata a essa ameaça que Zuckerberg fez, dizendo que aqui no Brasil, né, tem tribunais executores que acabam tolhindo, de alguma maneira, a democracia, coisa desse tipo. Tá? E a reação foi imediata. E vamos lembrar que o STF aqui no Brasil está justamente fazendo um julgamento para verificar se as Big Techs, essas grandes empresas de tecnologia, têm responsabilidade nas postagens dos seus usuários. Bom, com essa ação, a chance, por exemplo, do STF julgar e determinar a responsabilidade em cima das Big Techs é cada vez maior. Vamos lembrar que no ano passado houve uma quebra de braço entre o X de Elon Musk e a Suprema Corte. E nessa briga vai, no final das contas, o X recuou. E por isso está funcionando agora. Tá?
Qual é a possibilidade disso acontecer também com a Meta? É grande. Por quê? Porque se não seguir a legislação, as regras estabelecidas aqui, vai sofrer penalizações. Porque existe uma coisa chamada soberania. Todo país e qualquer país tem as suas leis, as suas normas. E essas big techs, elas têm um hábito, muitas vezes, de quebrar essa soberania, estabelecer apenas as suas normas. E, se isso realmente acontecer, vai existir um problema sério para essas big techs, mesmo com o apoio de Donald Trump. Vamos lembrar que a União Europeia tem um sistema de regulação que é muito bom, é muito amplo, tá? E se a Meta, né, tentar usar esse modelo mais livre que existe nos Estados Unidos, isso na verdade pode trazer problemas para a própria Meta. Em geral, existe uma coisa chamada soberania, que por mais que Donald Trump, com as suas bravatas, né, os seus discursos, a gente pode chamar aqui seus discursos polêmicos, atuem, no final das contas, existe uma coisa chamada democracia. E a democracia não parte da ideia apenas de você falar o que você quer ou escrever o que você quer, mas você também se responsabilizar por aquilo que posta. Tá? Isso é um conceito que não é muito difundido nos Estados Unidos. Né? Há uma distorção do que é democracia. Democracia não é eu falar o que eu quero ou eu escrever o que eu quero, mas eu seguir determinadas regulações. Afinal de contas, né? Eu tenho que seguir regras. Eu não posso, Nelson, simplesmente botar na minha cabeça, olha, quer saber, daqui para frente eu tenho o direito de diagnosticar as pessoas. Então as pessoas estão doentes, eu posso diagnosticar, eu posso dizer qual remédio ela deve tomar. Ah, mas você tem alguma formação acadêmica na medicina? Não, isso aqui é o meu direito de... Eu estou exercendo o meu direito, e o meu direito aqui livre é de, por exemplo, diagnosticar as pessoas. Qual é o problema? Ah, mas alguém pode morrer. Eu estou exercendo o meu direito. Tá entendendo? Quer dizer, o conceito de democracia que o Donald Trump, o Elon Musk e agora o Zuckerberg utilizam é um conceito distorcido. Porque acham que qualquer coisa pode ser democracia, quer dizer, qualquer expressão, qualquer comportamento parte desse sentido. Então, no final das contas, é um discurso fascista, porque parte de uma ideia autoritária, quer dizer, o autoritarismo de eu pensar o que eu quiser e dane-se o resto. Parte muito desse modelo. Então, existe uma situação no meio de tudo isso. Donald Trump e as Big Techs podem estar unidas. A questão é saber até que ponto os outros países vão se unir no sentido de enfrentar todo esse modelo. É bem complicado a Meta utilizar esse modelo na União Europeia, visto que na União Europeia existe lá todo um sistema de verificação. É bem complicado. Aqui no Brasil está sendo aprovado esse modelo pela Suprema Corte. E a declaração do Zuckerberg, que foi desenvolvida esses dias agora, só acabou provocando uma espécie de reação por parte daqueles que utilizam a ideia de que deve existir a regulação. Resultado de tudo isso, né? A chance, por exemplo, de existir uma regulação no sistema, no modelo, digamos assim, da informacional digital aqui no Brasil é muito grande. No final das contas, o Zuckerberg ele acabou mexendo num vespeiro. Isso pode ter sido, na verdade, um tiro no pé, porque ele está contando apenas com a aprovação de Donald Trump. Talvez lá nos Estados Unidos isso vá rolar tranquilamente, né? Mas em outros países, cada país tem a sua regulação e cada país tem a sua soberania. Achar que o que foi declarado por Zuckerberg nos Estados Unidos no vídeo de ontem, isso vai ser exercido em outros países, isso é bem complicado, não é bem assim. Então, pessoal, nós estamos numa situação, num modelo, ou num tipo de aspecto em que Zuckerberg, as Big Techs, declararam guerra às regulações, aos modelos de regulações de fato, na questão digital. E basta saber se os governos vão aceitar isso ou não. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço.